Hoje eu quero falar sobre a parábola do filho pródigo, né? Que fala assim: disse certo homem tinha 2 filhos, e no máximo ele disse ao pai: Pai, dai-me a parte dos bens que me pertence. E ele repartiu por ele a fazenda. E poucos dias depois, o filho mais novo, juntando tudo, partiu para uma terra longínqua. Ali desperdiçou os seus bens, vivendo absolutamente. E havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome e começou a padecer necessidade. E chegou a um dos cidadãos daquela cidade, a qual mandou para os seus campos e apacentar porcos. Essa passagem aqui, né, é uma parábola que o Senhor lhe fez do filho pródigo. O filho que, assim, a Bíblia relata, né, que ele queria a parte dele na herança para ele viver outra vida, né, uma vida longe da fazenda, longe do pai, longe da família, né, ele queria outra vida. E ali ele fez o pai, né, da parte dele, da sua herança. E o pai assim fez o que o filho tinha pedido, deu a parte da herança dele, né, das terras ali da fazenda. E aquele filho pegou aquela herança e foi embora para uma cidade muito longe, né? Assim, muito longe, que ele queria mesmo ficar distante da família, né? Ele queria ficar longe da família, ele queria ter uma vida diferente. Realmente ele teve uma vida diferente, né? Ele foi um filho tolo, né? Que pegou a sua herança, colocou tudo em coisas que não era para ele ter colocado, né? Entrado na vida promíscua. E assim ele gastou todo o seu dinheiro, né? Ele gastou todo o seu dinheiro com vaidade do mundo, né? Porque essa é a função do mundo, do inimigo. Essa é a função do inimigo. Encher os olhos, né, daqueles que não têm o Senhor no seu coração. Ou quando tem o Senhor, mas ainda está sem visão espiritual, né? Porque o inimigo engana muito, né? Ele mostra coisas lá no mundo que a qual aos teus olhos você acha bom, acha que vai ser bom para você. Mas no fundo a gente sabe que não é bom, né? Porque ali com aquele pai, eles tinham uma estabilidade, ele tinha um ensinamento, a qual não distanciava ele do Senhor. Mas ele preferiu ouvir as mensagens do inimigo, e assim aquele filho pródigo foi, né? Foi na direção que o inimigo queria, né? E aqui a Bíblia relata que o jovem foi embora como parte dos bens que o pai havia juntado com muito esforço ao longo da vida, e com o intuito de viver absolutamente, ou seja, de forma oposta ao ensinamento recebido em casa. E ele resolveu ir para um lugar bem distante. Exatamente assim se comportaram aqueles que exatamente assim se comportam aqueles que querem se afastar da presença de Deus. Isto é, passa a viver a um estado de alienação espiritual tão grande que pensa e fala e age desprovido de qualquer entendimento. Isso mostra que o pecado e os prazeres do mundo intoxicam
tanto ao ser humano que a pessoa que está caída na fé não consegue pensar no futuro da sua alma. Ela julga e a terra longe e o melhor lugar para ir. Em tanto quanto a dor, as perdas surgem e ela se lembra de que somente o Pai pode socorrê-lo. Olha só, né? O filho pródigo ali não pensou no futuro dele, ele não pensou que lá na frente as coisas poderiam mudar para ele, né? Poderia mudar, por quê? Pela sua insensatez, pela sua, como se diz assim, pela sua ganância de estar no mundo sozinho, sem ninguém para dominar, sem ninguém para mandar, sem ninguém para corrigir, achou que era uma boa. E lá ele encontrou amigos, mas amigos só para sugar o que ele tinha. Quer dizer, quando terminou o seu dinheiro, cadê os amigos? Cadê aquela vida boa que estava no mundo, que se achava que o mundo era melhor do que estar ali na fazenda junto com o pai? Quando ele viu, ele estava na beira do poço, comendo as bolotas do inimigo, que ali ele foi para cuidar de porcos, e ali ele comia a comida dos porcos. E foi onde ele lembrou que lá os empregados do pai dele comiam banquete. E ele estava ali comendo as bolotas. Mas por que ele estava comendo as bolotas? Porque foi a escolha dele. Essa passagem quer dizer o que? Essa parábola é quando um filho sai da presença de Deus, né? Quando o filho abandona Deus e vai seguir outros rumos, outros deuses. Aí o que acontece? Acontece isso aí. A pessoa fica desprovida de Deus onde ela está, não pensa mais em Deus, não faz o que Deus gosta. Quer dizer, ela não está seguindo mais o ensinamento que o seu pai te deu. Quer dizer, o ensinamento que Jesus nos dá é seguir ele, servir a ele, não adorar outro Deus a não ser a ele. E assim aquele filho pródigo fez isso, né? O que eu quero passar hoje é o quê? Não caia na visão do inimigo, porque o inimigo ele mostra coisas muito boas, o inimigo não mostra coisa ruim, ele mostra coisa boa, principalmente para os jovens, para as pessoas que estão iludidas, que não teve uma vida ainda, aí fica iludida com o que ele mostra, que é o mundo da prostituição, é o mundo das drogas, é o mundo dos vícios, né? Tudo isso, coisa que na presença de Deus você não pode cometer esses pecados. Então o inimigo mostra essas coisas para o jovem hoje, para o jovem não mostra, para as pessoas que têm, né, uma mente vazia, porque uma mente vazia ela é a oficina do inimigo. Porque uma mente cheia da presença de Deus, da palavra de Deus, e você que é conhecedor da palavra de Deus, tu nunca vai trocar o certo pelo duvidoso. Você nunca vai trocar, porque você sabe que saindo da presença de Deus, você nunca mais vai ter paz. É a mesma coisa você ter uma família que te ampara, uma família que te ajuda, uma família que está contigo ali. E de repente você quer se afastar da família e vai para longe. E chega lá, tudo dá errado para você. Aí você tem que fazer que nem aquele filho pródigo, voltar de novo e saber se a sua família te recebe de volta. Né? Que aquele jovem veio com aquela expectativa que meu pai não vai me receber mais. Meu pai não vai me dar mais uma chance. Só que ele se enganou, porque o Senhor, né, ali na Bíblia, o pai aceitou ele com honra. Isso quer dizer o quê? Jesus te aceita, mesmo você aí no mundo querendo voltar, o Senhor ele te aceita de braços abertos. O Senhor vai te dar uma nova vestimenta, o Senhor vai te honrar, o Senhor vai te aceitar com muito amor, com muito carinho. Porque você aprendeu a lição que lá no mundo não é o seu lugar. Né?
E para, né, aqueles que também, né, que se afastam, quantos filhos, filhas se afastam dos pais porque querem uma vida melhor, não quer pai nem mãe se metendo em sua vida. E vai, e chega lá, dá tudo errado e volta de novo, e os pais aceitam, né? Porque os pais são, essa é a função dos pais, receber os filhos pródigos. Os filhos que rejeitam pai e mãe, filho que quer ficar longe de pai e mãe, filho que não gosta de ter uma família unida, né? Quer viver o mundinho dele, quer viver na dele, fazer o que ele quer, o que ele acha, o que ele pensa. Não é assim, né? Porque o Senhor ama a família, né? O Senhor a palavra de Deus o tempo todo diz que o Senhor veio de família e abençoa a família. O Senhor não abençoa uma vida promíscua de uma pessoa, não. O Senhor está longe disso. Essa é a palavra que eu quero que você guarda na tábua do teu coração. Medita nessa palavra, da parábola do filho pródigo, né? Que está em Lucas 15, 11, versículo 11. E que Deus abençoe em nome de Jesus.